Criatividade é o tema do nosso conto de hoje no livro Mulheres que Correm com os Lobos, do livro da Clarice Píncola, e esse é o nosso 10º capítulo. Você que está aqui comigo, que delícia! Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Cada dia eu fico mais maravilhada com a criatividade da minha pequena. Dá uma olhada só nesses filtros que ela coloca, uma gracinha, né? Sem contar que é uma forma da gente estar valorizando a criatividade da criança, do adolescente, a Maria. E eu acho muito fofo, eu adoro as coisinhas que ela faz. Olha esse fica bem profícia, né? Então, se você gostou, é só você experimentar e usar aí nas suas gravações. A Maria vai gostar muito, essa minha pequena criativa merece. E hoje eu vou falar aqui com você sobre esse 10º capítulo. E muitas pessoas podem dizer assim, eu não consigo às vezes ler o livro, eu tenho dificuldade, mas a gente vai caminhando. E às vezes, eu leio, mas eu não entendo, né? Como que um conto, uma história poderia falar tanto com a gente? Lembrando que os contos nem sempre tem aquele final feliz dos contos de fada, né? Porque justamente para mostrar pra gente a nossa realidade e para mostrar pra gente como a nossa vida é. Então, cada conto do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, gente, lembrando, né, que essa edição é de 94. Ontem uma querida, bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, fica com a gente nesse estudo. Me diz aqui como é que você tá e me diz também como que você tá aproveitando cada um desses contos aqui. Gente, lembrando, tá? Hoje eu dei a notícia de que esse estudo não vai ficar muito tempo no nosso IGTV. Então, se você ainda não começou, gente, olha, já tem aí 10 encontros que a gente tá fazendo. O que vai acontecer? Vai ficar por um período e depois a gente vai retirar. Então, você tem toda a liberdade de estar com a gente 6h30 da manhã, você pode estar com a gente depois, durante todo esse tempo. Já tem aí algumas semanas que a gente começou e eu tô deixando esse vídeo, cada um desses vídeos disponíveis, tanto aqui no IGTV quanto no nosso canal no YouTube. Porém, ele vai ter um tempo determinado para você, porque se não lembra, tudo que a gente tem muito disponível, às vezes a gente olha ali do lado. Sabe aquela história de que quando o nosso parceiro tá muito, ou a nossa parceira tá muito, a gente vai deixando, né? E aí, então, às vezes a gente não valoriza aquilo que precisa valorizar. Então, você que tá aqui comigo, seja bem-vindo nesse conto de hoje. Eu fico encantada com cada conto, porque ele fala comigo de formas diferentes e me faz refletir tanto meu mundo interno quanto meu mundo externo. Ele me faz pensar o que eu faço comigo mesma e me faz pensar o que eu permito que aconteça na minha vida ou não. Então, esse conto, ele diz também de escolhas e diz de escolhas que às vezes a gente faz equivocada. E o conto da La Chorona, que é um conto espanhol, ele é muito pequenininho. E esse capítulo 10, que fala sobre criatividade, ele vai trazer para nós um aspecto da criatividade nas suas mais variadas formas. Porque às vezes a gente entende, oi Marcela, seja bem-vinda, maravilhosa também. Tá cada dia mais bonita, eu tô te acompanhando lá no seu canal também. E tô feliz de sempre estar vendo você por aqui. Bora chamar as amigas. Adoro! Aperta esse aviãozinho que tá aí, chama quem tá aí. E mesmo que elas não venham nesse momento, compartilha. Eu tava aqui contando, Marcela, que o estudo tá disponível, todos os encontros. Esse é o nosso 10º encontro, mas que ele não fica muito tempo lá no IGTV. Então, o que eu tô dizendo para vocês? Aproveita, você que tá aí. Voltou. Isso mesmo. Olha só. Efeitos da individuação feminina, tá certinha. Tem que
buscar aí o seu lugar, né, Marcela? E eu tenho visto o seu bom gosto no seu negócio. Aproveitando para divulgar aqui um pouquinho, Marcela, depois você coloca aí o seu endereço aí pra gente no chat, que as meninas vão saber, né, quem é a Marcela. Isabel, você que está chegando agora, também seja bem-vinda. Hoje é o nosso 10º encontro que fala sobre criatividade. Então, vocês deixem para mim aqui escrito, por favor. Oi, Rose, você também seja muito bem-vinda. O pessoal vai chegando e a gente vai gostando. Vai deixando aqui o seu like, já aperta esse aviãozinho para convidar as amigas que você sabe que merecem esse estudo. E olha só que coisa bacana que a Clarissa fala com a gente aqui na página 380. Para a correção do seu ambiente psíquico, ou seja, sabe esse ambiente aqui que atormenta você em muitos momentos? Pois é. Esse ambiente psíquico, que é um rio, precisa voltar a ficar limpo. Às vezes ele fica sujo. Nessa história, não estamos preocupadas com a qualidade dos produtos da nossa criação. Às vezes a gente nunca acha que tá bom o suficiente, mas com a determinação e os cuidados para com a nossa vida criativa. Sempre por trás do ato de escrever, de pintar, de pensar, de curar, de fazer, de cozinhar, de falar, de sorrir, de criar, está o rio. Gente, isso é muito lindo. É um dos parágrafos mais bonitos que eu li nesse livro. E aí está o rio, abaixo do rio. Rio abaixo do rio significa o rio que corre, o rio debaixo do rio, que alimenta tudo que criamos. Muitas vezes a gente, por muito tempo na história, principalmente as mulheres, não valorizaram certas atividades. E ainda hoje, há quem não valorize. Bom dia, Cibele, seja bem-vinda. Há quem não valorize. O que você sabe fazer? Não sei fazer nada, mas de repente a pessoa cozinha muito bem, costura muito bem, borda muito bem, pinta muito bem, escreve muito bem. E o que a gente acha que é valor? Apenas aquilo que alguma mídia está valorizando. E nunca nós vimos tão valorizado no mundo de hoje, graças a Deus, né? A culinária, as novas formas de fazer. Às vezes uma pequena receita, uma simples receita, que você dá um toque, que você coloca o seu único tempero diferente. Às vezes o cultivar de uma planta, a gente não sabe. Mas a gente precisa quebrar alguns paradigmas. E se você ficar até o final, eu vou ter aqui algumas dicas para você nesse conto, que vão mostrar para você o quanto às vezes você está deixando esse rio que corre aí dentro de você sujo. O quanto você permite que nesse rio, ao invés de correr águas limpas, águas claras, águas onde você consiga enxergar o fundo, águas nas quais você consiga matar a sua sede e deixar fluir a sua energia, o como que às vezes você mesma, não são as outras pessoas. Fulano não dá valor, a minha família não dá valor, o mercado não valoriza, mas e você? O quanto você valoriza o que você tem? Então, um dos paradigmas que nós queremos quebrar com esse conto é de que todas as pessoas possuem dentro de si uma energia criativa. É isso mesmo. Se você acha que você não tem talento, se você acha que você não é criativa e que você não faz nada muito bem, esse conto é para mostrar para você que você está sendo a sua pior inimiga. Então fica comigo até o final e se você achar que te ajudou, manda para aquela amiga que você sabe que precisa também desse empurrãozinho e que precisa de parar de poluir a sua própria vida. Esse livro, gente, ele tem sido incrível na minha vida. Você que está acompanhando comigo todos esses encontros, escreve aqui para mim agora. Eu sei que muitas de vocês que estão aí comigo estão em vários encontros. E para mim é muito gratificante quando vocês deixam, mesmo que seja no meu direct privado, as suas colocações. Às vezes você não quer colocar aqui, você também fica se tolindo da sua forma de escrever, sabe? Mas para mim é super importante
você deixar escrito o que tem sido para você. Tem ajudado você a ter mais coragem, mais prudência, mais desejo, mais motivação? Você tem acreditado que você pode? Essas são perguntas que esse livro faz para você. E mais do que isso, fica atenta na sua energia feminina e masculina. Esse também é um aspecto que esse conto vai trabalhar com a gente. Bora pro conto? Muito bem. O conto da La Chorona, ele é um conto que é de várias gerações. E em cada geração, ele toma uma perspectiva nova. Não só de geração em geração, mas também de país para país. A versão que a gente vai utilizar é a versão espanhola e é a seguinte. La Chorona era uma mulher muito bonita, uma espanhola muito bonita, e ela foi cortejada por um comerciante. Esse comerciante paquerou essa mulher por muito tempo e conquistou essa mulher. Ao conquistar essa mulher, eles ficaram juntos por algum tempo e ela teve 2 filhos com esse comerciante. Apaixonada, ela acreditou que pudesse ter uma vida com ele e ali ela construiu a sua família. Passou um determinado tempo, ele disse para ela assim: eu preciso me casar. E ela, toda animada, toda empolgada, achou que fosse com ela, né? Imagina, já tinha ficado com ela, tinha tido filhos com ela, construído planos com ela, mas pasmem, não eram os planos desse homem. Esse homem ambicioso, comerciante rico, ele queria mais. E não era muito estratégico naquele momento ficar com a La Chorona, que ainda não era La Chorona, era uma mulher muito bonita, mas que não estava adequada para ele. E aí então ele disse para ela que ia se casar com uma mulher rica e ia embora para a Espanha, para a capital. E aí ela ficou tão desesperada, ela ficou tão atormentada dentro de si que ela não acreditava que tudo aquilo que ela tinha sonhado, todas as expectativas dela, tinham sido depositadas naquela relação. Ela tinha filhos com aquele homem e ele estava indo embora e mais, levando os filhos juntos. Ela ficou tão surtada, gente, para você ver o que acontece às vezes quando a gente deposita uma expectativa alta demais numa relação. Quando a gente não se fortalece ao ponto de dar conta de determinadas situações. Ela surtou, pegou essas crianças que ela imaginava não poder ficar longe e levou para o rio, perto da casa dela, jogou essas crianças no rio, essas crianças afundaram e morreram. E ela, desesperada de ver aquilo que ela tinha feito, ou seja, uma escolha péssima, uma escolha que ela não conseguia mais voltar atrás, ela se jogou, afundou no rio e morreu junto com as crianças. Mais um conto trágico pra gente, que não tem um final tão feliz, mas é um convite para que o seu self volte a ser criativo. O que ela poderia ter feito de diferente? Ela poderia, mesmo tendo ficado estremecida, ela poderia ter usado ao favor dela todas as mensagens que ela recebeu para fortalecer a alma dela, ao invés de se matar. E muitas vezes a gente faz isso com a gente. Não só a gente se permite morrer, e então a gente fica mulheres zumbis, mulheres mortas, mas como a gente também mata todos os nossos produtos. Vamos parar para pensar, esse conto é bem simples, para por aí. E vamos parar para pensar nos elementos que esse conto trouxe para a gente. Essa mulher é a sua força criativa. Os filhos são exatamente aquilo que a gente produz. Então eu quero perguntar para você, o que você anda produzindo? O que você anda deixando fluir da sua vida? Eu não sei se é uma pintura, uma poesia, um canal no Instagram, uma loja. Eu não sei se
em pintando quadros, escrevendo poemas, fazendo bolo para vender. Eu não sei o que se passa na sua cabeça. O que eu sei é que eu ouço de muitas mulheres: ah, eu não faço isso muito bem. Ah, eu não escrevo bem como você, como fulana. O meu corpo não é igual a da Beltrana. Olha esse corpo que a fulana tem. Olha como ela corre. Eu nunca vou correr igual fulana. Eu nunca vou ser tão bonita igual ela. Ah, eu não consigo falar igual ela. E aí então, você mesmo sacrifica os seus produtos nesse rio que está dentro de você. São vozes que falam dentro de você e que dizem para você e que poluem você daquilo que não é bom. Porque ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. E eu sempre digo, é melhor feito do que perfeito, mas se é para fazer, que a gente se dedique, que a gente realmente se empenhe e que cada treino faça da gente o melhor. Ontem a minha filha chegou para mim e disse: mamãe, essa maquiagem que eu fiz hoje foi tão rapidinha. Tem dias, mamãe, que é tão difícil. Tem dias que não sai boa a maquiagem. E eu disse: minha filha, você está entendendo tudo da vida. Os nossos sentimentos variam, os nossos hormônios variam. E é tão interessante, desde pequena, saber disso, que a gente se crucifica menos. E aí a gente reage mais. Porque nem 8 nem 80, gente. Entre 8 e 80 existem aí, 72 posições e possibilidades para você se tornar criativa. E o que você está fazendo da sua vida? O que você está deixando te afetar? Se é o seu primeiro trabalho, se é o seu primeiro jeito de ser, para de deixar essa voz interna dizer que você não é boa. E aí então, todas as vezes que você for produzir qualquer coisa na sua vida, qual é o seu produto? Qual é a força criativa que vai agir dentro de você? E a coisa mais bonita do mundo é que a gente percebe que a coisa criativa está acontecendo quando a gente se vê cheia de energia para fazer o que a gente faz. Oi, Arlene, seja bem-vinda. Que bom que você está com a gente. Fica até o final. Já chama aquela amiga que você sabe que participando também vai ficar melhor, porque a gente quer as amigas boas juntos com a gente. Esse momento onde você faz toda essa escolha é como se a energia que existe dentro da gente, feminino e masculino, todos nós temos que colocar essa energia para funcionar. A energia feminina é aquela energia que faz com que a gente fique mais introspectiva, no mundo dos cuidados, no mundo das ideias, aonde a gente deforma aquilo que está dentro da gente. É a energia que faz com que a gente seja, sim, mais materna com as nossas ideias. E como é que é a maternidade? A gente fica gestando, não é? As nossas ideias, a gente fica ali dando tudo da gente. Não é assim que a gente fica 9 meses, né? Quem foi mãe, quem é mãe sabe. A gente fica ali gerando e tudo que tem de melhor vai para aquela criança. Quando chega um momento, a gente tem que pôr aquele filho para o mundo e é hora então do nosso produto sair. E aí a gente olha para aquele produto e a gente fica vendo o que a gente está criando. Tem hora que a gente se sente a melhor mãe do mundo. E aí a gente fala assim, poxa vida, né? Tem uma musiquinha que a gente canta que é parabéns pra mim, olha o que eu fiz. E aí a gente fica toda orgulhosa quando as coisas dão certo. Quando a gente olha para os filhos e a gente vê que nem tudo tá dando certo, ou que tem coisas que a gente tem que corrigir, ou que a gente tá fraca, ou que a gente tá sem força, a gente realmente fala, poxa vida, que mãe ruim que eu sou. E às vezes não só a gente se fala, mas o próprio universo fala pra gente. E é hora da gente equilibrar essa energia positiva e negativa, essa energia masculina e feminina. Não dá para ficar só gerando as ideias. Não dá para ficar só planejando o seu negócio. Eu tô aqui falando num sentido tanto objetivo quanto subjetivo.
todos esses contos nos ajudam a trazer reflexões, tanto internas para a nossa psique, quanto externas para as pessoas que nós colocamos na nossa vida. Então, assim como nós temos ideias, nós criamos, nós sonhamos, nós temos talentos dentro da gente desde pequenininha, a gente tem também aquelas barreiras que são como forças opostas que fazem a gente pensar assim: ah, mas esse desenho que você fez, eu não entendi. Vamos parar para pensar que os filhos simbolizam para a gente justamente esse chamado para a nossa energia pura, para essa fluidez dessas águas claras. Por quê? Você já viu quando uma criança desenha? Ela não tem esse filtro ou esse julgamento que o adulto tem, no sentido de que o desenho ficou feio. Ela faz lá um rabisco, um risco. Claro que tem algumas crianças que já têm aquele talento e aí vão desenhar coisas muito mais elaboradas. E tem algumas crianças que vão crescer com um pouco mais de dificuldade. Porém, todos nós podemos desenvolver habilidade artística, habilidade do desenho, treinando e nos adaptando. E esses traços vão ficando cada vez melhores, cada vez mais firmes, cada vez mais definidos. Mas a criança não chega pra gente dizendo assim: ah, eu fiz esse desenho pra você, mas ele não tá muito bom. Ele começa a ter essa fala quando ele lá na escolinha, lá na idade que ele vai crescendo, ele começa a receber os feedbacks ou ele começa a se comparar com os desenhos dos outros. E aí sim, esse é o desafio que eu quero trazer aqui para você. O quanto você está poluindo o rio da sua psique, comparando o seu trabalho com o dos outros. O quanto você está impedindo a sua energia criativa de fluir, quando você ouve essa voz aí dentro de você dizendo que você não é tão bom assim e que talvez você não vá chegar. O quanto você é esse homem aí do conto, que um pouco parecido com o Barba Azul. Lembra do conto do Barba Azul? Que quando a mocinha, a ingênua, a mais nova, a mais criativa, quis experimentar a curiosidade, que é uma força que nos remete aos nossos talentos naturais, o que o Barba Azul quis fazer? Matar essa mulher. Então esse conto da La Chorona é justamente para dizer para você: cuidado com as vozes internas que você ouve, porque às vezes elas estão também representadas nas pessoas que estão à sua volta. Claro, lembra que a gente falou que existe o mundo interno e que ele reflete no mundo externo? E às vezes você coloca cada uma dessas vozes em pessoas que estão próximas de você. E aí isso começa a ficar muito mais alto, muito mais forte. Porque às vezes quem está do nosso lado critica, ou não entende, ou diz: ah, você não leva jeito para essas coisas. Ah, não, isso que você está fazendo não está muito bom, não. Não, você não entendeu nada, você não entende sobre isso. E aí você começa a se comparar. Lembra que o homem não escolheu a mulher que deu os filhos dele? Ele foi escolher o que? Uma melhor. E aí na hora que você recebe essa notícia do universo, que talvez você não foi a escolhida naquele momento, ao invés de você se tornar o seu melhor e de acreditar no seu jardim, de acreditar no seu rio, acreditar nos seus produtos e investir ainda mais nos seus produtos, você deixa morrer a sua energia dentro de você, você deixa morrer os seus ideais, os seus desejos, você deixa morrer porque aquilo não foi escolhido naquele momento, porque o seu valor não foi percebido por aquele pensamento ou por aquela pessoa. E principalmente sabendo que mulher, né, com as variações hormonais, imagina aí essa montanha russa que a gente já conversou com você. Então, se você pega você numa veia boa, poxa vida, você lida muito bem com os feedbacks negativos. Hoje você não foi escolhida, hoje você não bateu a meta, hoje você não foi
a melhor amiga. Hoje você não foi a melhor esposa, você não foi a melhor mãe, você não foi a melhor na sua profissão. Porém, se você pega você num dia muito, né, para baixo, onde os hormônios estão totalmente nadando contra a sua maré, e aí você tem que fazer o quê? Se resguarda, fica tranquila. Você sabendo disso e tendo consciência do que pode acontecer, ajuda você a fazer o quê? Justamente escolhas que não sejam tão decepantes, impactantes na sua vida. Você não precisa ser como a sapatinho vermelho, lembra? Que sofre por perder aquilo que já foi e que ao ter de volta a sua energia criativa também se perde nela, porque pode acontecer os dois opostos. E justamente a gente está aqui para te dizer que entre 8 e 80 estão 72 possibilidades e que às vezes o seu tempo não é o tempo que você espera que seja. Por isso que cada conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos é uma somatória, é um processo que ajuda você, inclusive, de encontrar sua individuação. E no curso de individuação, quando você encontra as ferramentas adequadas para acessar cada uma dessas imagens, dessas mensagens, dessas ideias, desses insights, e você encontra ferramentas e você encontra um apoio e um direcionamento, muito provavelmente você não mata os seus produtos nesse rio e você não morre também nesse rio. Muito provavelmente esse rio, ele vai se tornando claro, cada vez mais claro, e isso a gente chama de autoconhecimento. Esse rio vai se fortalecendo de águas claras, esse rio vai se tornando calmo, claro, ao ponto de você enxergar o que está no fundo. E aí você percebe que aquele rio poluído, aquele rio que não tinha vida, ali começam a ter peixes, conchas lindas, pérolas que são fabricadas pelo próprio rio, e animais e bichos que vão dando forma e contornos a esse rio. E é tão simbólico, é tão bonito cada elemento desse conto, que vamos pensar na força de uma água, na força de um rio que corre. Ele sempre corre para onde? Para onde que os rios correm? Eles correm para o mar. Então, qualquer caminho seu, não dos outros, qualquer caminho natural seu, corre para algo maior. Comece a pensar sobre isso. Essa é a primeira mensagem que eu deixo para você aqui hoje. Todos nós temos uma força criativa. Então, se você não acreditava nisso, o primeiro paradigma que eu quero quebrar é esse. Que sim, existe algo de criativo dentro de você. Talvez esse mundo não valorize tanto quanto você gostaria. Talvez não esteja tão na moda ainda. Mas a gente sabe que cada um recebeu talentos. E que você descobrindo qual é o seu, fazendo esse movimento interno e externo, fazendo esse movimento que te permite não tomar decisões das quais você se arrependa. Porque a chorona, ela chorou, 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 chorou e chora, porque ela foi precipitada, impulsiva, e por isso ela matou-se. Matou os produtos dela, matou os filhos dela. Então, se você já deixou morrer coisas em você, passou. Que você possa, sim, deixar nascer. Que esse rio possa voltar a ter vida. E que esse rio possa se tornar limpo. Não importa que demore um pouco, mas vai limpando esse rio. Como que você pode fazer a limpeza desse rio? Esse rio poluído são as ideias poluídas que nós temos de nós mesmos. Pensamentos negativos e pensamentos limitantes. Pessoas que fazem com que você se sinta mal, se sinta ruim, se sinta incapaz. E essas pessoas podem estar próximas de você. E é importante que você faça esse movimento. Não só dentro de você de tirar essas ideias ruins, mas de se afastar de pessoas negativas, de pessoas que não trazem
fortalecimento para você, é momento de você se fortalecer, é momento de você acreditar em você. E se você ficar perto de pessoas que fazem com que você se sinta menos, provavelmente você não vai clarear essas águas e você não vai enxergar aquilo de bom que você tem. Por isso, então, a segunda dica é: afaste-se de pessoas que fazem com que você se sinta mal. Afaste-se de pessoas que fazem com que você se sinta menos. Afaste-se de pessoas, afaste-se de redes sociais que façam com que você se sinta menos e cuide dos seus pensamentos. A terceira dica é: tenha um verdadeiro encontro com seus produtos e ao invés de atirar os seus produtos fora e de matar as suas ideias e de achar que as suas ideias não vão ser de ninguém, porque não é porque não serviu para um que não vai servir para outro. Algumas pessoas não estão assistindo nossos estudos, mas muitas pessoas estão. E eu falo para quem quer assistir. E eu falo para você que tá aí, não importa se tenha uma pessoa, e não importa se 100 ou 200 ou 600 vão ver depois. O que importa é que eu acredito no que eu estou falando. E o que importa é que isso torna cada dia mais limpo as minhas ideias e que me faz ser uma mulher fortalecida. E isso não tem preço. E isso só está nas suas mãos. Não está nas mãos de ninguém. Lembra que você não é vítima e você não é obrigada a ficar no lugar onde você está. Por isso, então, se mexa. Mexa com as suas ideias. Mexa com a sua força. Deixa nascer dentro de você essa energia. E dentro desse universo que você tá, conciliar, essa é a quarta dica, conciliar a energia feminina, que é esse projeto, os sonhos, a criatividade, os pensamentos, a energia masculina. Aí nós vamos falar que tem um pouco de testosterona, né? Então coloca testosterona aí na sua vida. O que é essa energia masculina? É a ação. Os homens construíram cidades. Os homens, Isabel, pois é muito interessante. Eles vão e fazem. As mulheres, até por uma questão biológica de menos penetrabilidade, uma questão fisiológica de menos penetrabilidade, né? Vamos pensar em biologia, em fisiologia, vamos pensar em movimentos que a gente faz. Oi, Elisete, que saudade! Eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. A gente que tá aí, né, no finalzinho do nosso estudo, mas fica com a gente porque tá muito bom, né? Seja muito bem-vinda. É isso aí, Maria. É verdade tudo isso. O que a gente precisa? Nem tanto pensamento, nem tanta ação. Se a gente vai só na ação, a gente fica muito impulsivo e a gente pode agir de forma equivocada. Se a gente usa muito da nossa energia masculina, e aí cada um vai ter um equilíbrio dentro de si. Pode ser que eu tenha mais energia feminina, então eu fique muito no mundo das ideias. E pode ser que eu tenha muita energia masculina. Como que Jung chamou essas duas energias dentro da gente? Ânimos, que é a energia masculina, e ânima, que é a energia feminina. É preciso conciliar isso. Essa é a nossa quarta dica do conto de hoje. Porque se você se permite acreditar nas suas ideias, acreditar no seu talento, eu não sei qual é o seu talento, mas uma coisa a gente sabe, que pode ser ler, escrever, pintar, cozinhar, bordar, orientar. Eu não sei. Qual é a força que existe dentro de você? Eu tô aqui conversando com você, eu tô aqui trazendo para você uma análise, um estudo, uma palavra, uma orientação. O que você pode oferecer? Existem coisas lindas que podem ser feitas e que podem te tornar uma mulher muito mais produtiva. Sim, a mensagem desse conto é: deixe a criatividade que está dentro de você fluir e que você realmente seja uma mulher produtiva, que você seja uma mulher que produz o seu sustento, que produz a sua liberdade, a sua independência. Isso não deve te impedir de ser feminina.
Isso não tem nada a ver com não precisar do masculino. Não tem nada a ver com não se dedicar ao seu marido. Não tem nada a ver com não oferecer aquilo que o seu feminino tem. Isso tem a ver com uma força, com um equilíbrio dentro de você. Então você pode ter ideias incríveis e você mesmo matar as suas ideias. Então esse convite é interno para que você não deixe o seu ânimo dizer que você é menos. E às vezes a gente dá esse poder para pessoas que estão à nossa volta, né? Existe uma competitividade entre mulheres, existe uma competitividade entre os sexos. E que fique bem claro aqui, nunca nós estivemos em relacionamentos tão insatisfeitos por aí, onde homens e mulheres sentem raiva uns dos outros. Eu fiz a pergunta lá e eu queria que vocês que estão comigo fossem lá responder. Eu quero que vocês escrevam, por favor, vocês vão me ajudar, ó. Maria, Elisete, Tatiana, Isabel, Marcela, todas vocês que estão comigo aqui, Marinês, Natani, eu sei que todas vocês estão acompanhando esse material. Cibele, vai lá e escreve pra mim, o que é ser um mulherão? E eu quase escrevi, gente, eu vou gravar, um mulherão da porra, né? O que é ser um mulherão? E aí, eu gostei muito da resposta de um homem, né? Então, existem homens que estão nos acompanhando. Existem homens que querem conhecer, sim, desse universo feminino, sabe pra quê? Para ter uma vida mais equilibrada, para ter uma vida muito mais conjugada com as suas companheiras. E quando eu conheço do universo masculino e quando eu conheço desse universo feminino, eu dou a chance de existir uma ponte, ao invés de colocar um abismo ou colocar um muro. Mulher não tem que competir com homem. E aí esse homem escreveu o seguinte: mulherão é aquela que existe sem ter raiva de homem. A gente não precisa achar que os homens são a pior raça da humanidade, que os homens isso, que os homens aquilo. Olha, claro que o preconceito existiu, mas de formas muito variadas e ainda existe. Claro que a gente sempre teve forças que foram diferentes e ainda temos. Claro que a gente tem que conquistar o nosso espaço e o nosso lugar. Claro que a gente tem que aprender a ter muito mais poder e muito mais força. Mas o nosso poder não está numa queda de braço. O nosso poder não está em ocupar o lugar masculino. Está em conjugar a nossa força feminina com esse masculino. Porque sabe o que eu mais ouço no meu consultório? O quanto que os homens estão perdidos diante desse crescimento das mulheres e o quanto que elas se ferem diante do próprio crescimento delas. Diante de tantas conquistas, elas morrem no seu feminino e morrem nas pequenas capacidades de ser mulher. Então, que esse conto sirva para nos ajudar a ter clareza na fluidez das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Pensamentos limpos, águas claras. Esse é o conto da La Chorona. E que você não seja uma chorona dentro de você, mas que você permita que seus filhos vivam, seus filhos, aquilo que você cria, e que você também permita que exista uma ponte entre feminino e masculino. Talvez você tenha uma energia mais feminina dentro de você. Traz essa força masculina. Talvez você tenha muita ação, você é uma mulher de muita ação e você não faça muito esse movimento introspectivo. Você conhece como equilibrar essa energia. E se você precisar de ajuda, busque essa ajuda profissional, busque uma terapia, busque um coaching, busque sim um profissional que pode te ajudar. Esse conto é maravilhoso e aqui a gente entende, olha só, como que o ânimos, que é a nossa parte masculina, pode ser entendida. O ânimos pode ser compreendido melhor quando uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. O ânimos ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos. Ajuda a mulher a ter uma existência concreta na vida, em termos emocionais, sexuais,
financeiros e criativos. Gente, isso é lindo, porque por muito tempo nós como mulheres não podíamos sentir desejo de ideias, a gente não podia pensar, a gente não podia ter opinião, a gente não podia gozar, a gente não podia ter orgasmo, a gente nem sabia o que é orgasmo. E algumas terapeutas nos ajudam a refletir sobre o sexo, sobre a sexualidade, porque até isso ainda hoje, em pleno século 21, ainda é tabu para nós, existia tabu para nós, ser mãe é tabu para nós. Uma coisa não mata a outra, uma coisa só ajuda a outra a crescer. A partir do momento que você consegue colocar um equilíbrio no seu rio, a partir do momento que você consegue fazer esses pensamentos serem mais limpos. Roberta, como que eu consigo fazer com que a minha mente não seja a minha maior inimiga? Primeira coisa que você precisa é olhar para esse pensamento e trabalhar esse pensamento. Se você não conseguir fazer isso sozinha, busca uma ajuda terapêutica. Existem profissionais, psicólogos, né? Mas a gente está em momento onde a gente está isolado, em pandemia, o mundo mudou. É momento de você aprender a conversar online, aprender a encontrar pessoas que possam te ajudar, aprender a empreender, aprender coisas novas, faz parte de trazer essa energia criativa e esse rio. Então eu quero deixar essa mensagem para você que achava que não tinha talento, e aí então te convidar a refletir sobre essas duas forças, feminino e masculino, né? As mulheres às vezes podem se perder um pouco nessa busca de satisfação, principalmente depois da pílula, né, gente? Quando a gente busca satisfação. A mulher, ela é diferente do homem, sim, em muitos aspectos. E no momento em que ela tenta se igualar, às vezes a gente quebra a cara. Porque o mais bonito da natureza é essa desigualdade. Eu não tô falando de respeito. Eu não tô falando aqui de direitos. Eu tô falando de fisiologia, de biologia, de psicologia. Eu tô falando de que toda mulher merece sim um homem mais homem do que ela. Toda mulher merece se sentir mulher nos braços de um homem. Toda mulher quer, lá no fundo, amar e ser amada. Toda mulher quer sentir que pode sim e que tem um lugar na vida de alguém, que tem ideias e que pode produzir, que pode dar frutos, ter filhos, trabalhar para o seu sustento. Então, se você teve alguma dúvida sobre esse conto ou sobre qualquer um dos contos que a gente falou por aqui, pode me mandar no meu direct, pode escrever aqui. Eu gostaria muito que você, que ouviu essa análise, que leu esse conto, deixasse aqui escrito a sua aprendizagem. O que você aprendeu com esse momento onde nós estivemos juntas? Como que esse momento contribuiu para a sua vida? Hoje é um dia que eu estou convidando você a contribuir comigo. E você escrevendo aqui, você não só contribui comigo, mas você também participa desse momento. Então registra aqui, compartilha com mulheres que você acredita que esse conto e essa reflexão será útil. E um beijo grande e que você tenha um dia, uma semana, um mês, uma vida cheia de águas claras, sem pensamentos poluídos, e que você possa deixar os seus produtos cada vez mais vivos, fortes, e que nesses rios tenham pontes, e que ninguém, a não ser aquilo que tem que morrer, fique para trás. Um beijo grande para você, mulher selvagem, loba, foca, peixona que tem que viver.